Pois bem, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar mais um período de devocional na palavra do Senhor. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. Eu convido a você, neste momento, a passar esta próxima hora junto conosco, meditando na palavra do Senhor. O livro desta noite é Neemias, capítulo 6. Estaremos continuando nas nossas devocionais, como foi a trajetória do povo de Israel após saírem do exílio da Babilônia, retornando para Jerusalém, tratando da questão da reconstrução da cidade. Temos no livro de Esdras a reconstrução do templo, estabelecimento do culto, a chegada de Esdras para promover a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor ao povo, e Neemias trata da reconstrução do muro, entre outras coisas também. É claro que o foco de Neemias não era apenas o muro, mas era contribuir para o fortalecimento da nação como um todo, nas questões sociais, no culto propriamente dito ao Senhor e na proteção, a respeito do muro, protegendo dos outros povos, tá bom? Então, passaremos nesta próxima hora meditando neste livro. Eu convido você a fechar os teus olhos neste momento, em oração, agradecendo a Deus por este momento que o Senhor nos proporciona. Logo após a oração, a equipe de cântico nos auxiliará num momento de louvor e engrandecimento ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra. Embora não podemos cultuá-lo publicamente, presencialmente, mas o Senhor nos dá a alegria de cada lar se reunir em culto ao Senhor. Um culto doméstico, pessoal, onde o objetivo é engrandecermos o teu nome e exaltá-lo, e ao mesmo tempo, ó Deus, sermos confrontados pela tua palavra. E é isso que nós clamamos ao Senhor, que nos ajude a entender a tua vontade sobre as nossas vidas, e buscá-la dia após dia, enfrentando os desafios da vida cristã. Abençoa, Senhor, cada lar que está reunido neste momento, cada família representada, fortaleça a fé da tua igreja, do teu povo, nos ajude, Senhor, a enfrentar as dores desta vida, sempre na confiança do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos cabe apenas confiar em Ti e nos alegrarmos com a salvação em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui neste momento, Senhor, para louvar ao Senhor, porque temos a salvação em Cristo, temos o acesso ao Senhor pelo sangue de Cristo. O Senhor nos permite entrar na Tua presença, não porque merecemos, mas porque sobre nós, ó Deus, o sangue de Cristo nos justifica. Por isso te louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Amém. Quero passar agora para a equipe de cânticos e logo após vamos fazer a leitura e a meditação do texto.
Irmãos, vamos então para Neemias, capítulo 6. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Amém? Neemias, capítulo 6, do versículo 15 ao 19, diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação até chegarmos num ponto onde que os muros foram concluídos. Lembrando que o povo sai do cativeiro, chega em Jerusalém, estabelece o altar, começa a reconstrução do templo. Na medida que eles estão reconstruindo o templo, vem as oposições, vem o desânimo, eles desistem, eles deixam a obra, sofrem consequências, misérias, fome, por conta da desobediência, porque havia tinha um objetivo muito específico ao retornarem de Babilônia para Jerusalém, que é restaurar novamente o culto ao Senhor. Então, o povo deixa de reconstruir o templo, começa a se preocupar com as suas próprias casas, e Ageu vem, exorta o povo novamente encontra forças, ânimos, e reconstrói o templo. Conclui-se o templo. Daí, Esdras chega com o propósito de, uma vez que o culto está instalado, o templo funcionando, a proposta de Esdras é ensinar a lei ao povo, porque não adiantava o povo cultuar a Deus sem ter o parâmetro da lei, correto? Uma vez que eles não sabem o que eles estão, qual é a lei do Senhor, eles podem novamente cair na religiosidade, deixando a lei de lado, deixando a justiça de Deus de lado. Então, Esdras chega e começa a ensinar o povo, identifica ali alguns problemas, como, por exemplo, o casamento misto. Novamente, o povo estava caindo no erro de se misturar com outros povos. Lembrando que em nenhum momento o Senhor está dizendo que os outros povos não são dignos de adorá-lo. Mas era necessário, naquele primeiro momento, os judeus entenderem que eles precisavam manter a pureza no culto ao Senhor, não permitindo que a cultura de outros povos contaminassem o culto ao Senhor, tá bom? Então, passando este período de reconstrução do templo, provavelmente os muros começaram a ser reconstruídos também, porque, lembra, eles precisavam reconstruir a cidade. Começaram com o altar, terminaram o templo e, consequentemente, as casas, os muros precisavam ser levantados. Então, naquele período de Esdras ali, os muros começaram a ser reconstruídos. Nós não temos uma noção clara de quando começou, de quando se iniciou os muros. O fato é que, lá em Esdras, capítulo 4, que se encaixa neste contexto de Neemias, o rei Artaxerxes proíbe a edificação dos muros, porque levantaram alguns opositores que, novamente, se opuseram à reconstrução da obra, o povo desanimou, passaram a sofrer consequências pela desobediência, porque tinham o propósito de reconstruir
os muros, a cidade. E essa notícia chegou até Neemias. Neemias pergunta para alguns homens como estava o povo lá em Jerusalém. E esses homens que voltaram, que haviam retornado de Jerusalém, contam para Neemias: olha, o povo está em completa miséria, destruição, os muros estão abandonados, destruídos. Então Neemias, ele chega até o rei Artaxerxes, este mesmo rei Artaxerxes que havia decretado o fim da reconstrução dos muros por conta de falsas acusações de alguns homens. Então Neemias chega para o rei e fala: olha, me permita voltar para a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros. E o Senhor move o coração do rei Artaxerxes, e Neemias então retorna para Jerusalém com a proposta de reconstruir os muros. Chegando em Jerusalém, ele vê lá os muros tudo caído, algumas partes começaram a ser reconstruídas, depois foram deixadas de lado. Ele faz ele observa tudo, faz uma análise do que precisava e chama o povo e fala: olha, até quando a gente vai ficar sofrendo as consequências da desobediência? Nós estamos sofrendo, vivendo em miséria, porque nós estamos em desobediência a Deus. A nossa missão é reconstruir a cidade e nós precisamos concluir a obra do muro. Então, o povo é animado, o povo é encorajado a reconstruir os muros. Novamente, levantam-se opositores, Sambalate, Tobias, entre outros, e começam então a se opor à obra. O que aconteceu? O povo desanimou? Não, Neemias falou: opa, dessa vez não. Vocês estão se opondo, mas nós não vamos parar a obra. Então, estes homens constantemente tentavam fazer com que a obra deixasse de continuar. Tentavam desanimar o povo e atacavam constantemente Neemias. Até que, no momento, esses homens viram que Neemias não ia ceder e falaram: nós vamos atacá-lo. Nós vamos atacar a cidade. E nós vimos nos capítulos anteriores que Neemias falou para o povo: olha, o negócio é o seguinte, nós estamos prestes a ser atacados. Então, vamos nos preparar, vamos ficar em pontos estratégicos do muro, onde há brechas, para que, quando os inimigos vierem nos atacar, nós estejamos preparados para isso. E tem uma passagem muito bela, muito linda, que Neemias fala lá no capítulo 4, versículo 17. Olha só: os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Isso diz muito para a vida cristã, porque de fato isso retrata o nosso dia a dia, o nosso contexto cristão, porque nós vivemos uma vida em busca ao Senhor, mas ao mesmo buscando crescer cada dia mais na presença do Senhor. Lembrando que o tema da nossa devocional em Neemias é edificando os muros da nossa fé. Nós, dia após dia, trabalhamos para edificar os muros que nos protegem dos ataques do mundo. O fato é que, enquanto nós trabalhamos, somos atacados e precisamos estar também preparados para batalhar. Com uma mão trabalhamos, com a outra pegamos armas para nos proteger dos ataques do inimigo. Então, Neemias encorajou o povo e disse: olha, a gente não vai parar a obra, a gente vai continuar trabalhando e preparado para guerrear. E esses homens foram se opondo, ameaçavam. O fato é que a obra foi concluída. Nós vemos aí no versículo 15 que a obra foi concluída em 52 dias. Lembra que eu disse para os irmãos que nós não temos uma noção de quando a obra começou? Mas nós sabemos que a obra ficou parada durante 5 anos. Então, nós imaginamos aí mais de 70, 80 anos que o povo já havia chegado na cidade. E o muro ainda não estava pronto.
Mas Neemias, um servo fiel ao Senhor, temente ao Senhor, obediente ao Senhor, que se compadeceu do povo de Deus, do seu próprio povo, enfrentou os desafios, encorajou o povo, e a obra se concretizou em 52 dias com a sua presença lá na cidade de Jerusalém. Isso nos diz muito sobre o quão é importante nós vivermos em obediência ao Senhor, porque Neemias não desobedeceu. Ele enfrentou as mesmas oposições que o povo anteriormente havia enfrentado. Mas ele permaneceu firme, porque ele tinha convicção de qual era a sua missão. Ele sabia que o seu Deus estava com ele, ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que o Senhor era mais poderoso do que todos os seus inimigos juntos. Isso nos diz muito sobre a nossa vida cristã, qual o tamanho da importância que é de vivermos em obediência ao Senhor. Hoje pela manhã, na nossa devocional, falamos sobre como cultivar, como trilhar o caminho para o caminho da obediência, que é buscar ao Senhor, buscar conhecer a sua lei, buscar compreender a vontade de Deus. Uma vez que eu compreendo a vontade de Deus, eu tenho agora que, através da lei do Senhor, confrontar o meu coração e reconhecer o meu coração que é falho e corrupto. E, num terceiro momento, tratar desses conflitos. Porque virão os conflitos. Eu serei tentado a desobedecer a lei do Senhor e satisfazer o meu coração. Mas eu preciso buscar a Deus, reconhecer as falhas em meu coração e tratá-las segundo a lei do Senhor, para que eu trilhe um caminho de obediência. Agora, em Neemias, nós vamos ver os resultados de se viver em obediência. O que Neemias recebeu por ter sido obediente ao Senhor. Amém? O que o povo recebeu por terem concluído a obra, por terem sido obedientes ao Senhor neste momento. No versículo 15 mesmo, fala sobre a concretização do muro. O muro terminou em 52 dias. Vamos fazer uma comparação só de tempo parado. A obra tinha ficado 5 anos. Mas em 52 dias, a obra se concretizou. A obediência a Deus fez com que a obra encontrasse êxito. Mesmo mas é porque as oposições não tiveram oposições. Sim, tiveram. E as oposições se intensificaram nesses 52 dias. Mas Neemias sabia em quem ele confiava. Ele sabia quem era o Deus a qual ele servia e importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Num determinado momento, aqueles homens chegam para Neemias e falam: olha, vem aqui, a gente precisa conversar com você, para aí de fazer o que você está fazendo na obra e vamos nos reunir num determinado local para tratarmos de algumas questões. E Neemias fala: eu estou fazendo grande obra, como eu poderei deixar essa obra de Deus para ir ter com vocês? E esses homens insistiram, vieram 4 vezes, o texto narra, e Neemias sempre dando a mesma resposta. Ele tinha convicção do que ele queria para si, que era obedecer a Deus. E esses homens continuaram de outras formas. O fato é que a obediência de Neemias, encorajando o povo, fez com que o muro se completasse em 52 dias. Vemos lá no versículo 16 que nós lemos: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, os nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O nome do Senhor foi exaltado, honrado em meio aos gentios. Aqueles homens, tanto os inimigos quanto os povos que estavam à volta, viram que a obra só foi concluída, não foi pela força do povo. Aqueles homens
os inimigos, os povos à volta, reconheceram que foi por intermédio, por atuação do próprio Deus, que a obra se concretizou. E o povo encontrou êxito e glorificou o nome do Senhor através da obediência. Se Neemias tivesse caído nas ciladas, na lábia dos inimigos, caindo no desânimo, o nome do Senhor seria desonrado, porque a cidade estaria ainda à mercê de ataques, ainda estaria desprotegida e, consequentemente, o nome do Senhor seria desonrado. Mas Neemias entendeu a responsabilidade e, com isso, o nome do Senhor foi glorificado através da sua obediência, através da obediência do povo. Tá bom? No versículo 17 ao versículo 19, vemos que estes homens não desistiram. Eles, mesmo com a obra concluída, eles conspiraram com homens lá de dentro do povo, com nobres, fizeram alianças porque estavam aparentados, né? Um era sogro do outro, e com isso eles tinham vínculos familiares, e com isso eles começaram a conspirar contra Neemias. Olha o que diz lá no versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Eles se comunicavam, tá bom? Olha, está acontecendo isso em Jerusalém. E Tobias mandava carta dizendo, olha, façam isso, falem isso. No versículo 18, muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era familiar e tal. Lá no versículo 19, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos imaginar lá Neemias lá liderando o povo, trabalhando, arrumando os detalhes, organizando a nação, e estes nobres chegando perto de Neemias e falando, olha, Tobias está se fortalecendo, Tobias, os nossos inimigos estão se desenvolvendo, estão aumentando o seu exército, eles estão aumentando o seu poder e tal, tentando desestabilizar Neemias. E, ao mesmo tempo, tudo que Neemias fazia, eles chegavam até Tobias e avisavam. Aí Tobias mandava carta diretamente para Neemias, ameaçando Neemias, aterrorizando Neemias. Nós percebemos que, mesmo com a obra concluída, mesmo com o êxito daquela jornada, aqueles homens não desistiram. Neemias foi obediente, mas ainda assim aqueles homens intensificaram os seus ataques, tentando desanimar, desestabilizar a liderança de Neemias e, consequentemente, desestabilizar a nação toda, por completo. Porque uma vez que o líder ele está amedrontado, todo o povo se amedronta. Lembra que dentro dessa mesma linha de conspiração, alguns homens chegaram para Neemias e disseram, Neemias, é melhor você se esconder no templo, porque vão vir à noite e tentar te matar. E Neemias falou, como eu vou me esconder no templo? Se eu estou ajudando o povo, se eu estou encorajando o povo, o que o povo vai pensar quando me ver escondendo? Porque Neemias sabia, se eu me esconder, eu estarei dizendo ao povo que eu não confio no Deus a qual eu sirvo. E eles, então, ficarão com medo dos povos e vão se acovardar e deixar de construir. Neemias sabia que esses homens estavam tentando, de todas as maneiras, destruir a nação. Embora o muro estivesse construído, se o povo fraquejasse, as nações tomariam e destruiriam aquela cidade novamente. Então, diante disso, eu gostaria de destacar 3 resultados da obediência na vida do cristão. Nós vemos que a desobediência ela causa miséria, tristeza, desânimo,
maldições vindas da parte de Deus pelo fato de transgredirem a lei do Senhor, o povo experimentou isso. Agora, no que diz respeito a nós como cristãos, quais serão os resultados práticos na nossa vida se nós vivemos em obediência, a exemplo de Neemias, a exemplo do povo neste contexto? Primeiro, a nossa obediência resulta em glórias a Deus diante do mundo. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos honrando, exaltando, glorificando o Deus a qual nós servimos. Salmo 115, vamos lá para Salmo 115, irmãos. Salmo 115. Olha o que diz no versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Versículo 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Porque é o Senhor que é o foco. O Senhor é que é poderoso, não são os grandes, não são os pequenos, mas ao Senhor pertence o poder, a majestade, a glória, e é Ele quem abençoa, é Ele quem fortalece, é Ele quem encoraja, é Ele quem dá a vitória. E quando nós obedecemos a Deus, ao seguirmos o caminho da obediência, não é o nosso nome que é engrandecido, mas sim o nome do nosso Deus. Os povos virão e verão a glória do Senhor manifesta na vida da sua igreja. De como a igreja se mantém fiel ao seu Deus, porque reconhece que Deus é misericordioso. Deus é um Deus rico em misericórdia. Nós obedecemos ao Senhor, mas nós falhamos. Mas ainda assim o Senhor derrama a sua misericórdia constante nas nossas vidas. E o povo e o mundo verá, o mundo presenciará o ato misericordioso de Deus, a começar pelo testemunho da cruz de Cristo. Quando nós manifestamos a graça de Deus em Cristo Jesus e vivemos em obediência, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Na medida que nós caminhamos em obediência ao Senhor, o Senhor se revela um Deus fiel para com a sua palavra. E quando ele diz que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus, nós desfrutaremos das bênçãos que ele nos dá. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Deus nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tudo que é necessário para vivermos uma vida alegre, uma vida de paz, de tranquilidade, de regozijo, nós temos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos necessárias para vivermos uma vida espiritual próspera, nós temos na pessoa de Jesus Cristo, na transformação que ele executa na nossa vida, no dia a dia, na medida que caminhamos em obediência, somos transformados de glória em glória, e o nome do Senhor é honrado através das nossas vidas. Porque quando obedecemos, agimos com justiça. E uma vez que nós somos justos perante o mundo, ou seja, cumprimos as nossas obrigações, damos bom testemunho, o povo é impactado, o mundo é impactado pela postura do cristão. Mas, infelizmente, o nome do Senhor é blasfemado quando nós desobedecemos, quando nós transgredimos a sua lei, quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos. O nome do Senhor é desonrado pelo mundo. Porque o mundo diz, Alá, este diz um servo de Deus, e olha o que ele faz.
Ele nos condena, mas faz igual a nós. Percebe a importância de nós vivermos em obediência, porque o que está em questão não é o meu nome, Lucas, mas é o nome de Cristo que eu levo. É a bandeira de Cristo que eu carrego por onde eu vou. É a cruz de Cristo que é o emblema da minha vida, que por muitas vezes é manchada, maculada por conta das minhas transgressões, por causa da minha desobediência. E com isso o nome do Senhor é desonrado. Eu preciso, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor, porque eu estou levando o nome do meu Deus, do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito da minha vida. O segundo resultado de viver em obediência é que eu sou bem-aventurado, aquele que obedece ao Senhor é bem-aventurado em seus projetos. Em 52 dias, Neemias concluiu, coisa que parecia impossível aos olhos do povo. Mas quando vivemos em obediência, o Senhor faz proezas em nossas vidas. Pois os nossos projetos não são os nossos projetos, e sim os de Deus. Porque quando somos obedientes, nós buscamos a vontade do Senhor e o Senhor se revela a nós e nos diz o que nós devemos fazer. Qual deve ser o nosso projeto de vida? Quais devem ser os nossos sonhos? O que deve estar em primeiro lugar? Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. O que Jesus estava dizendo, tudo que for necessário para que vocês me glorifiquem, eu farei e vocês encontrarão êxito. Nós precisamos entender que o Senhor estabelece as diretrizes. Ele deixa bem claro diante de nós que os nossos projetos, a nossa vida precisa ser respaldada, pautada pelas Escrituras. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento leva. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista está dizendo com todas as palavras, aquele que busca a lei do Senhor, que obedece à lei do Senhor, ele é bem-sucedido em tudo que ele realiza. Enquanto que o mundo, os ímpios, tem os seus projetos que serão nada diante do Senhor quando o Senhor voltar. Nós precisamos entender que a lei do Senhor é quem determina qual devem ser os nossos passos, os nossos projetos, os nossos planos, o nosso propósito de vida. Somente assim nós seremos bem-sucedidos, porque o nosso coração não estará nos nossos planos. É fato que eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos pessoais. Eu seria tolo se eu não os fizesse. A questão é onde eu estou colocando o meu coração. Porque se eu coloco o meu coração nos meus projetos, os meus projetos podem não acontecer. Mas se o meu coração está no projeto de Deus, que Deus estabeleceu para a minha vida, e eu vivo em obediência, eu encontrarei êxito e satisfação, alegria em meu coração. Eu preciso entender que a meta da minha vida é glorificar a Deus. E as motivações que eu tenho para caminhar em obediência e concluir e trabalhar para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a minha vida espiritual cresça,
progrida, amadureça, é que eu estou olhando não para o mundo, para a vaidade. Lembra hoje de manhã que o salmista ele pede ao Senhor, Senhor, desvia os meus olhos da vaidade. Porque nós somos tentados a olhar para um mundo que é passageiro. Mas o Senhor está falando, o meu projeto para você é o céu. A meta que eu tenho para você é que meu nome seja glorificado através da tua vida. E se você olhar para o céu, você encontrará êxito, força. Você encontrará motivações para suportar os desafios da vida, as dificuldades diárias. Nós precisamos entender que nós seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos se formos obedientes ao Senhor. Porque a vida em obediência nos conduz à vontade, ao centro da vontade de Deus. Ao que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus nos diz, eu é que sei que pensamento tenho por vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O Senhor está falando, o projeto que eu tenho para a tua vida é para trazer alegria e enxugar toda lágrima do seu coração. Vi novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança e um dia o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Nós somos bem-aventurados quando somos obedientes. E nos leva agora ao terceiro resultado da obediência na vida do cristão. Primeiro resultado na vida de obediência na vida do cristão é ele glorifica a Deus diante do mundo. O segundo resultado é ele é bem-aventurado em seus projetos. E o terceiro resultado é ele enfrenta batalhas diárias por ser obediente. Espera aí. Aí isso daí eu não quero esse resultado. Se eu sou obediente, aumenta, intensifica as lutas, os embates da vida, isso não é benefício. Mas eu não falei sobre benefícios, eu falei sobre resultados. É claro que na medida que nós somos confrontados, enfrentamos os embates da vida, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é amadurecida. Mas o fato é que quando nós somos obedientes, o mundo se enfurece cada vez mais. O diabo se enfurece cada vez mais, tentando nos desanimar. Da mesma forma que aconteceu com Neemias, que mesmo o muro concluído, aqueles homens não desistiram, se intensificaram, se infiltraram ali do lado de Neemias para tentar desanimá-lo. Da mesma forma, o diabo se enfurece, o mundo se opõe para tentar, de todas as maneiras, nos desanimar. Na medida que nós obedecemos ao Senhor, aumentam-se as lutas. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fingir que isso não é verdadeiro. Nós não podemos passar por cima deste resultado. Então, qual a vantagem de ser obediente ao Senhor? Glorificar a Deus e ser abençoado e bem-aventurado em todos os projetos. E, ao mesmo tempo, saber que, mesmo diante dos embates da vida, nós seremos guardados pelo Senhor. O Senhor não nos desampara em nenhum momento. Os embates tendem a se intensificar. Salmo 34. Vamos lá para o Salmo 34. Olha o que o Senhor fala sobre o justo. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Na medida que nós andamos em justiça, aumentam-se as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Ainda que leve muitos anos, ainda que leve a nossa vida, mas nós sabemos que as aflições deste mundo não se comparam com o peso de glória na eternidade. O apóstolo Paulo diz isso. Nós precisamos entender que o mundo vai nos menosprezar, vai nos ameaçar, o mundo nos odeia. Jesus mesmo alertou os discípulos, dizendo, olha, vocês serão perseguidos, o mundo vos odeia porque antes me odiou.
Vocês não podem desanimar, vocês são minhas testemunhas. Vocês precisam falar do meu amor, vocês precisam me exaltar, falar daquilo que vocês aprenderam, daquilo que vocês creem, para que almas sejam salvas. Nós não podemos nos sentir intimidados pelas ameaças do mundo, pelo contrário, nós temos que manifestar cada dia mais as obras das trevas. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo também exorta a igreja para que eles permaneçam firmes na palavra, na doutrina, nas sagradas escrituras, para que sejam resplandecidas suas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Esta é a nossa função aqui neste mundo. Brilhar a luz de Cristo, para que lá no Efésios capítulo 5, versículo 11 a 13, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor está dizendo a nós, ande em obediência, ainda que você encontre ódio, ainda que você encontre desprezo, mas manifeste a luz de Cristo, para que as obras das trevas sejam manifestas, para que as pessoas, ao se depararem com seus corações corrompidos, por conta da imagem de Cristo que resplandece através das nossas vidas, eles também aceitem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo para que o mundo se converta, para que vidas se arrependam, para que ouçam a voz do Senhor e se submetam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos esconder, mesmo diante do ódio, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da cruz. Nós não podemos apagar a luz do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos esconder a face de Cristo, que precisa resplandecer cada dia mais, mostrando o que as pessoas estão fazendo de errado, mostrando o que nós estamos fazendo de errado, para que vivamos uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Este é o resultado de se viver em obediência. Estes são os resultados que nós temos sobre a nossa vida quando nós andamos em obediência. O nome do Senhor é glorificado. Os nossos projetos encontram êxito. E as batalhas se intensificam, aumentam, mas em todas elas o Senhor nos livra. Que nós venhamos, de fato, a encarar a vida cristã com um único objetivo, ser obediente ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Neemias recebeu grandes oposições, mas ele teve êxito porque ele obedeceu. Se você quer ter êxito na tua vida espiritual, se você quer ter êxito na tua vida, no teu relacionamento com Deus e com as pessoas, obedeça ao teu Deus. Busque a lei do Senhor. E ainda que o mundo te despreze, ainda que as pessoas te desprezem, o Senhor te acolhe. O Senhor te ampara. O Senhor te protege. O Senhor protege a tua igreja.
Sejamos obedientes ao Senhor. Sejamos tementes ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então, eu quero encerrar neste momento, irmãos, para concluir. Estabeleça seus projetos para a glória de Deus e serão concluídos conforme a vontade do Senhor. E esteja preparados para os novos embates, para os novos conflitos que surgirão na medida que nós caminhamos em obediência ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo após a oração nós iremos encerrar. Amém? Eu convido a você a fechar os teus olhos e pedir ao Senhor que te ajude a ser obediente, que te ajude a viver em obediência à sua lei, para que o nome do Senhor seja glorificado e você desfrute da prosperidade espiritual. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de novamente, Senhor, meditarmos na tua palavra e sermos confrontados por ela. Da mesma forma que Neemias foi obediente, mesmo diante das oposições. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor. Da mesma forma que o nosso Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Nos ajude, Senhor, a seguir o caminho da cruz em obediência a Ti, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos, por amor ao Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nos dê força, Senhor, para suportarmos as oposições que este mundo faz contra as nossas vidas. Não nos deixe desanimar, Senhor. Nos ajude a sempre olhar para o céu, olhar para as bênçãos espirituais e encontrarmos, assim, forças para vivermos em obediência à lei do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família. Abençoa-nos ao longo desta semana. Nos dê sabedoria nas nossas decisões. Nos ajude, Senhor, a lidar com os conflitos familiares, no trabalho, as inseguranças e as incertezas da vida, sempre na confiança do Senhor, sempre na dependência do Senhor. Porque é o que nos cabe. Porque temos a melhor parte, que é servir ao Senhor e sermos abençoados pelo Senhor. É assim que oramos, Senhor, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, uma boa semana e uma noite agradável e abençoada na presença do Senhor. Amém.